Olha, viver com uma renda que muda todo mês é um baita desafio, né? Mas hoje a gente vai desvendar uma estratégia do Gustavo Cerbasi que é, sério, muito poderosa. A ideia aqui é trocar aquela ansiedade de final de mês por segurança financeira de verdade. E toda essa ideia vem de onde? Daqui, ó, do livro Como Organizar Sua Vida Financeira. A gente vai focar num conceito-chave que ele traz lá, que é fundamental para construir uma base financeira sólida de verdade. Essa pergunta aqui é a que não quer calar para muita gente, né? Freelancers, pessoal autônomo, empresários, todo mundo que não tem aquele salário fixo todo dia 5. Essa incerteza da grana entrando gera um estresse, uma desorganização, mas olha, a boa notícia é que tem método para lidar com isso sim. Então vamos direto ao ponto. O que todo mundo fala. Ah, calcula a sua renda média e vive com base nela. Faz sentido, né? Só que não. O Cerbasi vem e vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele fala viva com a sua renda mínima. Parece loucura, né? Totalmente contraintuitivo. Mas calma, vamos entender por que essa abordagem é, na verdade, o grande segredo para ter segurança de verdade. Ok, mas antes de falar da solução, a gente precisa entender uma coisa. Por que essa ideia da renda média é uma cilada? Uma armadilha bem perigosa, aliás. Pensa comigo, se todas as suas contas fixas, tipo aluguel, escola, financiamento, estão ali, ó, no limite da sua renda média, o que acontece quando vem um mês fraco? Um mês que o faturamento cai. Simplesmente a conta não fecha. O orçamento estoura. Aí começa o pesadelo, conta atrasada e a tranquilidade, ó, vai embora. É viver o tempo todo numa corda bamba. O ponto central é esse aqui, gente. Para quem tem renda variável, a única certeza, a única mesmo, é o piso. É aquele valor mínimo que entra no pior mês do ano. Então, viver pela média é uma aposta, e uma aposta bem arriscada. Porque no primeiro mês ruim, o que acontece? A pessoa corre para o cartão de crédito, para o cheque especial, queima a reserva de emergência só para pagar o básico. E aí começa aquele ciclo vicioso de dívida. Beleza, já entendemos o tamanho do problema. Agora vamos para o que interessa, a solução. E é uma solução, olha, bem elegante e forte que o Cerbasi propõe para a gente construir uma verdadeira fortaleza financeira. Então, o primeiro passo é botar ordem na casa. A gente precisa separar os gastos. O Cerbasi chama isso de gastos estruturais. O que é isso? É o básico do básico. Aluguel, condomínio, escola das crianças, financiamento, sabe? Aquelas contas que, faça chuva ou faça sol, vão chegar. Essa é a base, o esqueleto do custo de vida de qualquer pessoa. E aqui está a regra de ouro, a virada de chave. Tá vendo essa linha de burocracia no gráfico? Ela representa todos esses gastos essenciais. A regra é simples e inegociável. Essa linha nunca, jamais pode ser maior que a sua renda mínima. Ou seja, todo o seu custo de vida fixo, o essencial, tem que caber dentro do que se ganha no pior mês do ano. Ponto. E o que isso quer dizer na prática? Bom, às vezes significa fazer escolhas. Talvez morar numa casa um pouco menor, ter um carro mais econômico, mas atenção, isso não é sobre se privar, é sobre fazer uma troca inteligente. É exatamente o que o autor chama de dignificar a estabilidade. É trocar a aparência pela paz de espírito. É poder dormir à noite sem se preocupar com as contas. É tirar aquele peso do estresse financeiro. É ter controle. Beleza, a regra de ouro está clara. Mas e aí? Como isso funciona no dia a dia, na prática? Como a gente gerencia esses altos e baixos da renda? Vamos ver isso agora. O sistema é super inteligente, ele funciona em camadas. A renda mínima, como a gente viu, é a base. Ela está lá para garantir o essencial, a estrutura. Já a renda média, a renda média agora tem um novo papel. Ela vira referência para os gastos com qualidade de vida. É com ela que a gente vai pensar em lazer, bem-estar e, o mais importante, é dela que vai sair o dinheiro para os investimentos. E a beleza desse método é que ele é flexível. Ele dança conforme a música. Saca só, veio um mês de renda baixa, abaixo da média, sem pânico. A gente simplesmente corta ou reduz os gastos com lazer e os aportes e investimentos. Não tem estresse, porque o essencial está garantido. Agora, vem um mês bom acima da média, aí sim, a gente foca em compensar a poupança. É um sistema vivo que se ajusta à realidade de cada mês. E agora a melhor parte. É aqui que a mágica acontece de verdade. Porque a recompensa por toda essa disciplina não é só a paz de espírito, não. É sobre o que fazer com aqueles meses espetaculares, os picos de renda, e usar esse dinheiro de forma muito, mas muito estratégica. Então pintou um mês fora da curva, um pico de renda? Não dá para sair gastando à torto e à direito. Tem uma ordem, uma hierarquia. Primeiro de tudo,
compensar a poupança, colocar em dia qualquer meta de investimento que ficou para trás. Segundo, garantir o bem-estar. E terceiro, que é importantíssimo, se premiar. Recompensar a si e a família por toda a disciplina. Mas tem um detalhe crucial aqui. Essa recompensa, seja uma viagem incrível ou um presente legal, tem que ser paga à vista, sem parcelamento. Por quê? Porque é um prêmio pelo que já passou, não é um novo padrão de vida. Não dá para contar que o mês seguinte vai ser igual. É assim que se usa um mês bom para acelerar a jornada para a independência financeira, sem criar novas contas fixas. E essa frase do livro, gente, ela resume tudo de forma perfeita. A estrutura do dia a dia pode até ser mais enxuta que a de alguém com um salário fixo parecido com a sua média. Só que a liberdade que se ganha para aproveitar os picos de faturamento, isso permite viver experiências muito mais ricas. No fim, é uma troca clara, status por liberdade. E para a gente fechar, fica essa reflexão aqui. O que é estabilidade, afinal? É ter uma renda previsível, certinha todo mês? Ou é ter um plano inteligente para lidar com a imprevisibilidade? Pelo que a gente viu, talvez a verdadeira estabilidade financeira não venha de uma renda constante, mas sim de ter um sistema forte, robusto, que não só sobrevive, mas que prospera na variação. É sobre ter um plano que transforma a incerteza em uma baita oportunidade.